Olá, eu sou o professor Daniel Venâncio, esse é o seu canal Sentinelas da Teologia, um canal de escola bíblica para abençoar a sua vida. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e com muita alegria e muita honra estamos com mais um vídeo do seu canal Sentinelas da Teologia. Não se esqueça, deixa aquele like abençoado, aquele like missionário, porque cada vez que você curte os nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube e mais irmãos são abençoados. Também se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para que você sempre receba as notificações dos nossos vídeos. Canal de teologia, com subsídio teológico, Bíblia, para que você, seu ministério e você que é professor da escola bíblica tenha uma aula abençoada. E a aula de hoje é a lição de número 8 da revista do primeiro trimestre de 2021, que tem como título Comprometidos com a Palavra de Deus. E será, professor Anderson, como tem sido, todas as lições pelo menos para mim, tem sido muito edificante, e acredito que para os nossos amigos que curtem o nosso canal também, e hoje não será diferente. E eu quero começar citando o pastor John Piper. Essa frase é extraída do livro Deus é o Evangelho. Ele vai dizer que de nada mais o mundo necessita, além de ver a dignidade de Cristo através de obras e palavras de seu povo, o qual foi atraído por Deus. Então, já que vamos falar do comprometimento que nós, Igreja do Senhor, temos que ter com a palavra de Deus, nada mais pontual do que frisarmos que essa responsabilidade, Anderson, de comunicar o Evangelho, comunicar a palavra de Deus, é de responsabilidade da Igreja do Senhor Jesus. E olha, meus irmãos, estamos falando da biografia do próprio Deus, que se revelou a nós de forma clara, explícita, através do seu Filho, mas a revelação do seu Filho só foi possível porque houve já desde o início o próprio Deus comprometido conosco de nos falar da sua pessoa. Quando nós lemos o livro de Gênesis no capítulo 1 e no versículo 1, o que nós encontramos ali? Nós encontramos a apresentação do próprio Deus. No princípio criou Deus. Ou seja, o livro, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, começa falando a respeito dele próprio, do seu poder, da sua magnífica obra de criação. E não é só isso que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala que Deus é poderoso, criador do céu e da terra, mas também Deus é grandioso em amor. E o fato desse amor ter sido expresso através do seu Filho, que veio a este mundo morrer na cruz do Calvário, mostra que Deus não só é poderoso em obras, também como é magnífico em amor. E é esta palavra, este Evangelho, que nós estamos comprometidos em anunciar ao mundo. Que a palavra é o próprio Deus se revelando, falando e instruindo as pessoas ou o seu povo, a se relacionar com ele da forma correta. E quando nós falamos de Bíblia, de palavra de Deus, professor Daniel, você que nos assiste, nós estamos falando da nossa regra de fé. Paulo ele vai deixar bem claro na sua carta aos Gálatas, capítulo 1 e versículo 8, porque lá na igreja aos Gálatas estava tendo um sincretismo do cristianismo com o judaísmo. Então era um evangelho um pouco estranho aquele pregado pelos apóstolos. Ou seja, havia ocorrendo ou uma má compreensão ou um afastamento daquela igreja que vivia na Galácia do evangelho verdadeiro que está registrado na Bíblia, nas Escrituras. E Paulo vai vaticinar, ele vai alertar com muita propriedade dizendo: ainda que um anjo vindo do céu, ou nós mesmos, Paulo vai dizer, ainda que eu, apóstolo Paulo, ou um anjo vindo do céu, anjo de luz, vos anuncie outro evangelho, outra palavra, outro ensinamento, que vai além do que está escrito aqui,
seja considerado maldito. O que Paulo estava dizendo com isso? Que para sermos igreja, nós precisamos estar completamente de acordo com a Bíblia. E se o nosso cristianismo, se determinada denominação, por mais que se diga evangélica, professor Daniel, por mais que possa ser rígida aos olhos humanos, legalismo, né? Ou por mais que possa ser descolada, né, como alguns dizem, se ela não estiver, se a Bíblia não for o padrão de fé, se a Bíblia não for aquilo que norteia todas as ordenanças, as doutrinas daquela igreja, por mais que tenha um nome, uma placa que se diz igreja cristã evangélica, não é. Então o que nos faz ser igreja, cristãos, evangélico, não é simplesmente a denominação onde nós congregamos, não. Mas é a Bíblia Sagrada. É ela que nos dita as regras, as doutrinas, os ensinamentos. E quando nós falamos de doutrinas, professor Daniel, nós estamos falando dos ensinamentos básicos da fé cristã. Ensino sobre o Espírito Santo, ensino sobre salvação, ensino sobre Cristo, ensino sobre Deus, ensino sobre o pecado. Isto são as doutrinas bíblicas. Então a palavra de Deus, é a regra de fé para que sejamos igreja. E só seremos igreja se nós estivermos de comum acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. E lembrando que o texto da lição, o título, fala do comprometimento. Ou seja, quando o pastor comentarista desta revista, né, o pastor Ezequias Soares, ele fala que nós temos que ser comprometidos com a palavra de Deus, ou seja, nós temos que ter compromisso com o próprio Deus. Por quê, irmãos? Porque quando falamos da palavra de Deus, nós estamos falando do próprio Deus. Quando nós falamos da Bíblia Sagrada, nós estamos falando do livro que é a biografia de Deus. É a autorrevelação de Deus. Nele nós temos na Bíblia, nós temos a maior revelação de Deus, a chamada revelação especial, né? Que é a revelação que Deus teve todo o cuidado de nos mostrar aquilo que nós precisamos saber sobre quem Ele é. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que vemos um Deus comprometido em amor pela sua criação, especialmente pelo homem. Porque quando o homem peca, Anderson, nós temos ali o afastamento do homem para com Deus, de Deus para com o homem, por causa do pecado, rompeu-se o relacionamento. Mas o que nós temos? Nós temos agora um comprometimento em amor de Deus para com o homem, para com a humanidade, da qual Deus vai salvar alguns. Que Gênesis capítulo 3 e versículo 15, o texto vai dizer o seguinte: após a queda do homem, Deus se dirige à serpente, ao próprio diabo, né? E diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, Deus está comprometido em amor, em resgatar novamente o homem. Então, irmãos, a boa nova do Evangelho é esta: que Deus, Ele é um ser poderoso, criador, eterno, imensurável, mas também é um Deus amoroso que trabalha para resgatar a sua criatura, mesmo essa criatura não sendo digna, não sendo merecedora. Mas Deus, por amor, se compromete, e esse comprometimento ele verbaliza, ele fala e está registrado. Então o compromisso que nós temos que ter com a palavra de Deus é falar sobre Deus, sobre quem Deus é. Então este é o compromisso que nós temos que ter com a palavra de Deus. Não sei se o Anderson quer fazer alguma consideração nesse ponto, Anderson. Uma coisa interessante também quando fala do compromisso nosso como igreja, como salvos com a palavra de Deus, uma coisa muito que me chama a atenção é o Salmo de número 1, que o salmista ele vai dizer assim, que bem-aventurado o homem
que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Ele não está interessado com a opinião dos ímpios. Ele não está interessado em fazer aquilo que os ímpios lhe digam para que ele faça. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que o Salmo está nos deixando bem claro? Bem claro, que aquele que é salvo, aquele que foi transformado pelo Espírito Santo, aquele que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, ele não tem mais prazer no conselho dos ímpios. Ele não tem mais alegria em estar na roda dos escarnecedores. Ele não tem mais alegria em andar no caminho dos pecadores. Aquele caminho que andávamos outrora, professor Daniel. Caminho, né, de mentira, de tantos pecados horrendos. Mas agora o salvo, qual é o prazer? Aqui a Bíblia está mostrando uma característica. O salvo, ele não tem mais prazer nas coisas do mundo, do pecado. Agora o prazer do salvo, o prazer dele, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita, na sua lei, medita de dia e de noite. Então aqui nós estamos vendo uma característica do salvo verdadeiro. Porque aquele que é salvo, que tem a ação do Espírito Santo, que é o tema central da revista, né, a operação, essa ação do Espírito Santo, ela coloca esse prazer no seu coração. Prazer de ler, meditar, aprender, dia e noite. O cristão, ele deita a sua cabeça pensando, meditando, de como viver essa palavra, e se acorda pela manhã desejando essa palavra. Aqui está uma característica. É por isso que, novamente, que a igreja verdadeira, ela vai buscar essa palavra. E quando o Anderson fala, ele acabou de ler o Salmos primeiro, né, o Salmo primeiro, em que o salmista diz que ele tem prazer em Deus, e este prazer em Deus é justamente porque nós, o ser humano, só vai se realizar quando ele encontrar novamente a paz com Deus que ele perdeu lá no Jardim do Éden. Então, este prazer que o salmista está expressando é o prazer da reconciliação, da comunhão que agora é possível mediante a morte e ressurreição de Cristo. E o que me chama a atenção, meus irmãos, nesta palavra tão gloriosa, é que os pastores que estavam lá no campo em Belém, no capítulo 2 do livro de Lucas, eles recebem esta boa nova, este evangelho, esta palavra de consolo aos seus corações, quando os anjos chegam para eles e dizem: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não tem como não se alegrar diante de uma notícia tão boa, de uma notícia tão gloriosa, que o próprio Deus, como eu falei lá no livro de Gênesis, já comprometeu-se em amor com essa promessa. E agora, no Novo Testamento, nós vemos a realização, o cumprimento de Deus enviando o seu Filho. Aí João vai dizer no seu Evangelho, no capítulo 3, 16, que este ato de ter enviado o Filho foi um ato de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, como não se alegrar diante de um Deus tão lindo, tão belo, tão grande, tão misericordioso e tão amoroso como este? Ou seja, nada neste mundo compara-se com a beleza de Deus. E o interessante é que o professor Daniel também acabou de frisar esse prazer, esse deleite nesta palavra, que o professor Daniel iniciou o vídeo de hoje trazendo uma frase, um texto do escritor, pastor John Piper. E já fica uma dica aqui nossa, você que quer ler bons livros, que vai lhe ajudar a compreender mais a Bíblia, a fé cristã. John Piper
é uma excelente opção, porque hoje, dos nossos escritores vivos, com certeza ele está um escritor bíblico, cristocêntrico e que escreve para a glória de Deus. E tem um livro do pastor John Piper, que é Lendo a Bíblia no Sobrenatural de Deus. Ele vai dizer que quando nós lemos a Bíblia, aqui ainda no Salmo de número 1, né, a Bíblia não é simplesmente um livro para nós, um livro de pesquisa, para pesquisarmos, para compreendermos as doutrinas, para pesquisarmos quando vamos pregar ou preparar um sermão. A Bíblia não é só um livro de pesquisa, a Bíblia é um livro de deleite, de prazer. E quando nós lemos este livro, quando nós lemos essa palavra, e um dos propósitos, nós vamos falar dos principais, muitos, mas os 3 principais objetivos da Bíblia, um deles é revelar Deus. Deus se revela pela sua palavra. Então, quando nós lemos e enxergamos esse Deus maravilhoso, gera deleite, gera alegria, gera admiração a Deus. E mais ainda quando nós entendemos este evangelho da salvação, pastor Daniel. Gera paz, gera devoção, gera entrega, gera gratidão. Então a palavra de Deus, o cristão quando ele lê, ele é prazeroso, é deleitoso. Ele sente prazer, ele sente alegria. Não é algo só para nós pesquisarmos e compreendermos doutrinas. Não. A Bíblia é algo que traz prazer, traz alegria, traz deleite ao coração do cristão lendo essa palavra. E isso também nos mostra a autoridade da Bíblia. Por que essa Bíblia tem tanta... Por que nós confiamos fielmente, cegamente nesta palavra? Como eu falei, né? A nossa regra de fé não são revelações de homens, costumes de homens, evangelhos pensados por homens, não. Por quê? Porque Paulo, escrevendo para o seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, como um pastor, um pai que está preparando, né, um jovem obreiro, alguém que ele ama, ele vai escrever para Timóteo, na sua segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 13, versículo 14, Paulo vai dizer assim, tu porém, Timóteo, permanece, fica naquilo que tu aprendestes, e que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste. Paulo está falando das Sagradas Escrituras. Paulo está falando da Bíblia que tinha na época, a lei, a Torá, os profetas, os livros sem pensar de sabedoria, provérbios, Eclesiastes. Paulo está dizendo, Timóteo, permanece nisso, fica nessa palavra. Ele vai continuar. E que desde a infância sabes as sagradas letras, a Bíblia, e que podem tornar-te sábio para a salvação. Então Paulo está dizendo bem claro, Timóteo, a única coisa que pode trazer entendimento e sabedoria para tu ser salvo não são doutrinas, ensinamentos e costumes de homens, é a palavra de Deus. É ela que tem poder para a tua salvação pela fé em Cristo Jesus, que é a boa nova do Evangelho. E ele vai dizer essa fé em Cristo Jesus, e lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 15, Paulo também vai dizer, porque a salvação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Então não tem salvação além desta palavra. Não tem nada que tenha o poder para nos tornar salvo além da palavra. E Paulo vai continuar dizendo no versículo 16, toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus. Ou seja, foram escritos por homens, mas o autor é Deus. Temos mais ou menos aproximadamente 40 escritores, mas um autor, que é Deus através do seu Espírito Santo. Então toda essa palavra ela foi inspirada por Deus. Para quê? Para o ensino, para nos ensinar, para nos repreender, para a correção e para a educação na justiça. O que é isso? A palavra nos ensina o caminho da verdade e de salvação. A palavra, ela nos repreende quando nós estamos fazendo algo errado. Ela repreende, não faz isso. Mas ela repreende para nos corrigir, para que nós possamos fazer da maneira certa. E ela nos educa, ela nos ensina a como viver, caminhar o caminho de salvação e o caminho da justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, não tem como ter salvação fora deste livro. Não tem como ser corrigido, instruído, se não for por este livro. É por isso que este livro
é a nossa regra de fé. E é importante nós frisarmos, Anderson, que um aspecto importante da pregação do Evangelho é que Cristo, ele deve ser pregado em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai falar da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É verdade. E aponta tenazmente para Cristo. Não, a Bíblia é cristocêntrica, do início ao final. Os pregadores, os profetas falaram de Cristo. Exato. Os apóstolos falaram de Cristo. E usando o Antigo Testamento, mostrando Cristo no Antigo. Perfeito. Lucas, ou melhor dizendo, Mateus, quando ele vai escrever o seu livro aos judeus, ele tem uma preocupação muito grande, não só de falar de Cristo como o rei que veio implantar um reino, como também ele faz questão de trazer o Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento que falavam de Cristo. Ou seja, cada evento que Mateus relata, Mateus traz uma profecia do Antigo Testamento para mostrar: ei, o cumprimento está aqui. O que foi falado lá está se cumprindo aqui. O Isaías é um exemplo disso, né? Quando Isaías profetiza a respeito do Emanuel, agora Mateus vai dizer, vai frisar que realmente aquele menino que estava ali era o Emanuel, era o Deus conosco. Então, é importante quando nós que temos esse compromisso em pregar a palavra de Deus, nós falamos de Cristo em toda a Bíblia. Porque quando nós falamos de Moisés, aponta para Cristo. Davi aponta para Cristo. Josué é um tipo de Cristo. Ou seja, foram homens que fizeram coisas maravilhosas, foram instrumentos de Deus para realizar grandes feitos. Foram, mas só foram porque tinham um propósito deles refletirem a respeito de Cristo. Então é importante que a gente pregue Cristo em toda a Bíblia, do início ao final. E uma coisa também que deve ficar muito claro é que não é só lançar a palavra, não é só falar da pessoa de Cristo. É importante trazer a questão doutrinária que tu citaste aqui, né? A questão do ensino. Me chama a atenção, Anderson, a passagem lá de Atos dos Apóstolos, quando aquele eunuco, né, que ele era oficial da rainha Candace, ele saiu de Jerusalém, estava retornando para a Etiópia, né? A rainha de Candace, né? Isso, retornava para a Etiópia, e no caminho ele lia a respeito do profeta Isaías. E o Espírito Santo de Deus tomou a Filipe, né? E Filipe, então, de forma sobrenatural, ele acompanha aquela carruagem que está indo em alta velocidade, porque está em viagem, e pergunta para aquele homem sobre o que ele está lendo. E ele diz: estou lendo sobre o profeta Isaías. E o Filipe pergunta: mas tu está entendendo? E aí vem a pergunta, né? O clamor de toda a alma: como eu vou entender se alguém não me explicar? Ou seja, este homem, este eunuco, que a Bíblia não fala o nome, apenas que ele era um oficial lá da rainha de Candace, ele teve contato com essa passagem, com essa porção bíblica lá no templo. Ele vinha da adoração. Ele vinha lendo. Ele teve contato, só que não estava entendendo. Aí entra o compromisso do pregador, que realmente tem esse comprometimento com a palavra de Deus. Filipe entra e explica a respeito de quem o profeta Isaías está falando. E qual foi o desejo que brotou no coração daquele homem? O desejo de se render aos pés do Salvador. Nada, nem ninguém foi capaz de impedir a obra do Espírito Santo a partir da explanação bíblica
da palavra de Deus para com aquele homem. E o resultado foi que aquele homem foi batizado. E é perfeito, e a gente tem que se perguntar a nós mesmos: será que nós estamos entendendo o que nós lemos? Professor da escola bíblica, será que os seus alunos entendem o que leem? A gente brinca, às vezes, no meio teológico um com o outro, né? A gente brinca entende o que lê, né? Ou seja, será que nós estamos só lendo ou só jogando, lançando, mas sem explicar? Porque hoje nós vemos pregadores que parece que lançam lá, mas não há, ou seja, pregação que não há ensinamento, não é pregação. A pregação, ela traz um ensinamento que gera uma reação. Que foi o que aconteceu exatamente com o eunuco da rainha de Candace. Né? Ele vinha lendo e Filipe perguntou: tu está entendendo o que está lendo? Não, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí que a importância dos mestres, daqueles que têm compromisso em ensinar essa palavra. Ele, no momento que ele foi explicar, ele entendeu. É por isso que Jesus falou: ensinai a toda a criatura e fazei discípulos, ensinem. Jesus está falando: você tem que ensinar. O evangelho é algo compreendível racionalmente. Não é um fanatismo, não é um arrepio, não. O evangelho, aí nós compreendemos racionalmente, e essa compreensão gera arrependimento, gera salvação e gera transformação. E aqui eu citei o exemplo de um gentil, uma pessoa que não tinha o conhecimento como tinha o judeu. Mas tem outro exemplo que talvez você vai ficar chocado. Os discípulos no caminho de Emaús. Homens que andaram com Jesus durante o ministério de Jesus, ali aproximadamente 3 anos e meio. Jesus morre. Eles, ao invés de ficarem firmes no ensino que receberam, voltam para casa. Frustrados. Porque não entenderam o porquê que aquele que para eles era o Salvador, de fato, havia morrido numa cruz como um maldito. Mas qual foi o consolo deles? É que Jesus se colocou a caminhar com eles. E o texto sagrado lá de Lucas, no finalzinho do livro de Lucas, vai dizer que Jesus começou a explicar tudo do que estava escrito dele na lei, nos profetas e nos salmos. E aí foi que abriu os olhos deles a respeito da compreensão de quem realmente era Jesus. Por isso, Anderson, eu volto a frisar o que tu falaste, a importância de nós, professores, pregadores, explicarmos a palavra de Deus tal como ela é. E como é que eu falo de forma compreensível? É quando eu aponto para Cristo, quem Cristo é, a obra que Cristo fez, quem nós somos e o que Cristo fez por nós. Aí realmente vai ter aquele contraste, né, entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem, e não vai restar outra coisa a não ser a operosidade do Espírito Santo em convencermos que somos pecadores e nos jogarmos aos pés de Cristo, que foi o que aqueles homens fizeram, né? Porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nós discorríamos as Escrituras? E de repente abriram-se os olhos deles e eles viram que realmente Jesus estava ali. E é isso que a palavra faz, né? Ela faz arder no coração, né? Arder o desejo por Cristo. E eu vejo que Jesus mostrando toda a Escritura sobre ele novamente, né? Todas as Escrituras apontam para Cristo, trazem Cristo. Isso é lindo, isso é perfeito. E como o professor Daniel comentou novamente, os objetivos da palavra, que é revelar Deus. Então não tem como conhecer Deus se não for a revelação mais perfeita, completa sobre Deus. Por mais que você pode seguir pessoas que tiveram sonhos, que tiveram... Não. Nós conhecemos a Deus, se revela pela sua palavra. Tem a revelação natural de Deus, pela natureza, mas aqui está a revelação especial. Para conhecermos Deus, compreendermos Deus, é só pela palavra, pelas Escrituras. Não tem outro meio. É ela. E outro objetivo da Bíblia, dessa palavra, é mostrar quem nós somos. E aí que o Evangelho vai fazer sentido. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai mostrar quem nós somos. E é por isso que veio a lei, professor Daniel. Que alguns não compreendem por que veio a lei. Será que Deus ele se equivocou? Foi um plano que não deu certo? Não. A lei veio justamente para mostrar quem nós somos, para apontar os nossos pecados. Porque quando eu olho para a lei, para a palavra de Deus ela reflete quem eu sou. E a Bíblia, a palavra, ela tem alguns símbolos.
E um dos símbolos que eu mais gosto da Bíblia é espelho. Porque o que é um espelho? Todos nós, antes de sairmos de casa, pela manhã, a gente se olha no espelho. Por quê? Porque o espelho ele vai mostrar aquilo que está errado, ele vai mostrar, né, a marca do travesseiro, a remela no olho, o cabelo descabelado. Então o espelho, ele mostra a nossa realidade. Ele mostra as coisas boas e as coisas ruins para que nós possamos consertar aquilo que está errado. É isso que a Bíblia faz. Quando nós lemos, entendemos esta palavra, ela mostra quem nós somos. E o que ela mostra, Daniel? Que nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós cometemos erros. E a Bíblia vai mostrar. É por isso que Jesus, quando ele estava orando pelos apóstolos, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, ele vai orar ao Pai dizendo: Pai, capítulo 17 do Evangelho de João, e o versículo 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é santificar? Separar do pecado. Como é que eu vou saber o que é pecado na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, se eu não for para as Sagradas Escrituras que vão apontar esse pecado na minha vida? É por isso que Jesus está falando. Esta palavra é a verdade que mostra os meus defeitos, que mostra os meus erros. E outro símbolo da Bíblia é a água, que lava. Então o Espírito Santo, através da palavra de Deus, e a palavra mostra quem nós somos. Ela mostra quem Deus é: perfeito, justo, santo, grande, e mostra quem nós somos: pequenos, pecadores, miseráveis, perdidos. E Jesus vai falar no mesmo capítulo 17 do Evangelho de João, em versículo 20, olha o que ele vai dizer: não rogo somente por esses, lá para aqueles discípulos que estavam lá naquela época com Jesus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Vão crer o quê? Através do sopro do pregador, do testemunho, da biografia? Não. Eles vão crer pela palavra. É através dessa palavra que eles vão, aqueles que em todas as épocas, nações, aqueles que o Pai chamou, escolheu, eles vão crer através dessa palavra que ela santifica, ela apresenta Deus e mostra que nós somos, para que compreendamos aí sim agora, pastor Daniel, o Cristo, a boa nova, que é o Salvador que veio para nos livrar desta miséria de pecado que nos condena à morte e ao inferno. E temos que ressaltar que o homem só vai se libertar do pecado mediante o poder da palavra de Deus através do Espírito Santo. Lembrando que a Reforma Protestante, o grande marco da Reforma Protestante foi somente as Escrituras, né? Um dos pontos lá dos 5 solas, né? Somente as Escrituras. Sola Escritura, né? Foi com a Bíblia Sagrada, foi comprometido com o ensino bíblico que Martinho Lutero mudou todo pensamento filosófico, teológico, cultural de uma época que reflete até hoje nos nossos dias. Então, vejam bem, irmãos, o poder da palavra de Deus. Então é um grande pecado quando pregadores, professores, pastores deixam a palavra de Deus achando que experiências, biografias testemunho vão libertar a pessoa. Não, meus irmãos, João vai escrever o seu evangelho no capítulo 8 e versículo 32, ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. E mais, o versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse poder libertador, irmãos, passa pela igreja, porque Jesus, quando chama os seus discípulos, Jesus disse: eis que vos dou poder. E que poder é esse? É o Espírito Santo, através da ministração da palavra de Deus, que pega aquele coração mais duro que for, e quebra, esmiuça e transforma. Então, meus irmãos, deixar de pregar a palavra de Deus é um grande
e grave pecado. E outra coisa, deturpar, distorcer, acrescentar algo que a palavra de Deus não fala, não se compromete, também é um pecado pior ainda, porque você está pegando o que Deus falou, distorcendo, porque tem uns que acham assim, é que se eu falar o que está aqui, a pessoa não vai se converter, não vai se converter se você distorcer, mas se você pregar Cristo, e Cristo crucificado, que é o que Paulo vai escrever sua carta lá aos Coríntios, Paulo deixa bem claro, olha, eu não vim a vós com palavra de sabedoria humana, ainda que é importante que a gente estude, que tenha compreensão, mas se essa compreensão não vinha acompanhada com o que Paulo chama da pregação no poder do Espírito Santo, aí ele vai dizer que não se preocupou em nada, a não ser de falar de Cristo e este crucificado. E isso é muito interessante, por que Paulo vai dizer isso que o Senhor está dizendo? Ele vai falar assim, ó, porque aprove a Deus salvar através daquele pregação. Ou seja, Deus escolheu assim. Deus quis que os salvos fossem alcançados pela pregação da palavra do Evangelho. É por isso que Paulo vai deixar bem claro, quando estive entre vós, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, para que não se anule a cruz de Cristo. Aí que está uma coisa importante. Tem pessoas, tem gente que acha que estão baseadas no testemunho do pastor, na biografia do pregador, nos usos e costumes da sua igreja. Eu já vi pessoas dizer, não, eu sou salvo porque eu vivo os usos e costumes, anulou a cruz de Cristo. Eu não sou salvo por causa dos meus usos e costumes. Eu não sou salvo por causa da denominação congrega. Eu sou salvo por causa da morte de Cristo na cruz. E é esta mensagem, é esta revelação desta palavra que gera a salvação. E aí que está importante. Toda vez que, como o professor Daniel disse, que nós acrescentamos alguma coisa, nós estamos anulando a cruz de Cristo. Quando alguém diz, não basta o evangelho da cruz, você tem que guardar o sábado, anulamos a cruz. É por isso que Paulo disse, uma coisa eu faço, pregar Cristo e este crucificado, porque este é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então, é esta palavra, professor Daniel, que gera arrependimento e gera salvação. Por isso que o profeta Isaías vai dizer, né, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas do Evangelho. Não existe, irmãos, outro meio de salvação a não ser através da pregação do Evangelho. A primeira pregação pública de Jesus foi arrependei-vos. João Batista. Jesus seguiu o exemplo de João Batista, porque João Batista foi o precursor de Cristo, né? E a mensagem de João Batista é de arrependimento. A mensagem de Jesus não era diferente, porque ambos, tanto João quanto Jesus, falavam a respeito da palavra de Deus. E a palavra de Deus, amados irmãos, é essa. É uma palavra de arrependimento, de confrontamento, né, entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem, que o homem só vai poder ser salvo quando ele entender que é um pecador. Ele só vai entender como pecador quando a cruz de Cristo for apresentado para ele. E aqui nós entendemos nessa parte que Deus, ele é amor e é justiça. Por quê? Porque quando nós entendemos pela palavra que nós somos pecadores, ela mostra nossos pecados. E que esse pecado nos condena à morte, ao inferno. Essa morte, ao inferno, foi a separação eterna de Deus. Sem misericórdia, sem perdão, eternamente longe de Deus. Aí nós entendemos que nós precisamos de salvação. E como é que nós vamos ser salvos se nós já pecamos, pastor Daniel? Nós já transgredimos, nós já estamos condenados. Aí nós vamos agora eu entendo por que o Pai enviou seu Filho. Agora eu entendo por que eu preciso desse Cristo. Porque eu já estou condenado e não há nada que eu faça para ser salvo. Mas Cristo na cruz estava recebendo o castigo, a justiça. Novamente, Deus é amor e justiça. A cruz mostra o amor e a justiça. O amor por nós e a justiça sendo derramada, a ira de Deus estava sendo derramada sobre o Filho no nosso lugar. Tanto que, por isso que Isaías vai dizer, ele foi moído pelas nossas transgressões. Foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ele vai dizer isso, ó, agradou ao Pai moê-lo. Ali estava mostrando que Deus, ele faz justiça contra o pecado. Então, ou seja, este Cristo estava sofrendo o castigo e a condenação da justiça de Deus
no lugar daqueles que creem. Então aqueles que creem, Cristo pagou o preço do pecado. Agora aqueles que não creem neste evangelho já estão condenados pelo próprio evangelho, porque esta ira e este castigo estará sobre eles um dia. Então, glória a Deus, você Daniel, aleluia, porque essa boa nova, os meus pecados testificam contra mim e me fazem condenado. Mas Cristo pagou o preço desses pecados e me torna livre, redenção, liberto, para que eu possa hoje ter comunhão com Deus e esperança de vida eterna. E a boa nova do Evangelho é esta, né? Deus nos fez, nós viramos as costas para Ele, Cristo em amor nos salvou, e agora lá no final do livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 20 e 21, encerrando, né? É como se Deus estivesse proferindo as últimas palavras. Olha só o que João vai testificar. Aquele que testifica estas coisas diz: redenção, certamente cedo venho. E João vai dizer: amém, ora vem, Senhor Jesus. Como não se deleitar? Por isso que o salmista, irmãos, ele vai dizer, né, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, antes tem a sua lei, o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite. Por quê? Porque é ela que vai nos levar para o céu. É ela que vai nos levar novamente para o local de onde nós não deveríamos ter saído, né? Saímos por causa da desobediência, da autossuficiência, achar que poderíamos viver sem Deus, que é o que Adão e Eva pensaram, né? Acharam que podiam viver sem Deus, desobedecer a Deus e se afastaram de Deus, local de onde nunca deveriam ter saído. Mas Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amor, e João vai dizer assim: ora vem, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que nós temos que testificar de Cristo, nós temos que estar comprometido com a sua palavra, porque a sua palavra é fiel e é verdadeira. Ele fala e ele cumpre, e por isso que nós nos agarramos, né, com todas as nossas forças e com a graça e a misericórdia e a expressão de Deus, para continuarmos firmes nessa caminhada, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E assim, é por isso uma compreensão completa das Sagradas Escrituras. Porque como eu vou desejar Deus se eu não conhecesse Deus revelado pelas Escrituras? É por isso que tem muita gente hoje em igrejas em busca de prosperidade, em busca de carro, em busca de fama, em busca de status, porque querem ministério para ter status, porque não conheceram o Deus revelado nas Escrituras. Quando eu conheço o Deus revelado na Bíblia, nas Santas Escrituras, eu vejo que nada é maior, nada é melhor, nada está acima desse Deus, e eu vou desejar Deus, eu vou querer Deus. Que prosperidade, que riqueza, que essa vida, eu quero esse Deus, porque Ele é muito... E é só esse livro que nos faz compreender isso. E mais, professor Daniel, como é que eu vou entender que eu preciso desse Cristo, se essa Bíblia não mostrar os meus defeitos? Então preciso que ela mostre que eu sou condenado e pecador, para que eu entenda, eu preciso do Cristo. Eu posso entrar na igreja, as pessoas não me cumprimentar, as pessoas falar mal de mim, as pessoas nem olhar, mas eu não estou aqui por causa das pessoas, eu estou aqui porque eu quero Jesus, eu quero o Salvador, eu quero Cristo, professor Daniel. E eu não posso esquecer disso, que o professor Daniel comentou que lá na Reforma ficou muito marcado este pilar, só da Escritura. Por quê? Porque o povo errava, porque não conhecia as Escrituras. Só que o povo não tinha acesso às Escrituras. Hoje é pior, professor Daniel. Porque hoje, o que mais tem a Bíblia, qualquer livraria você encontra uma Bíblia para vender. E o povo tem e negligencia. O povo prefere seguir homens, doutrinas de homens, arrepio de homens, sonho de homens, e biografia de homens, do que vir para este livro que nos faz ser realmente igreja, conhecer a Deus. E eu encerro a minha participação neste vídeo, professor Daniel, com mais um conselho de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. No capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo de número 13, olha o conselho para Timóteo. Até a minha chegada, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Olha o conselho de Paulo. Timóteo, lê, exortar, dá ânimo, anima os irmãos através dessa palavra e ensina esse livro. Por que, Paulo?
Olha o que ele vai dizer no versículo 16. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, ou seja, lendo e ensinando e lendo essa palavra, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aleluia. É importante, eu também não poderia deixar passar, nós não somos radicais a ponto de não dizer que Cristo ele dá carro, dá casa. Cristo restaura casamento. Ele é dono da prata. Cristo dá conforto ainda nesta vida. Só que o cristão, irmãos, ele vive nesta terra com sua cabeça dos céus. Seus olhos estão na eternidade, não nesta vida. Ele é peregrino neste mundo. Paulo, quando ele vai trazer aqui a sua biografia, quando lhe acusam, colocam o seu ministério em xeque, ele vai fazer a sua defesa tanto lá em Gálatas quanto em Coríntios, mas ele vai dizer que todos os seus títulos, todas as suas conquistas, ele tem como refúgio, como algo que não tem valor nenhum para a salvação. Tanto é que ele vai dizer que se eu quero Cristo só para esta vida, eu sou o mais miserável dos homens. Ou seja, nós estamos falando da eternidade. Nós estamos falando que estamos vivendo aqui neste mundo como peregrinos, uma vida muito breve, muito curta. E é bom termos o conforto, só que isso tudo vai ficar. O que vamos levar para a eternidade, Anderson, é o nosso conhecimento de Deus, que se tornará um conhecimento mais claro, o mais perfeito, porque tudo que nós vemos e imaginamos, nós pegamos uma surpresa, porque é muito mais glorioso, é muito melhor. É incomparável. É incomparável com aquilo que nós imaginamos, mas é glorioso e mais. Por isso que nós então finalizamos dizendo que o nosso compromisso deve ser com a palavra de Deus, tal como ela é. Pregue Cristo, e pregue Cristo em toda a Bíblia. Pregue a Bíblia e não deixe de falar de Cristo, porque a Bíblia só fala sobre Cristo. Amém. Que Deus possa nos agraciar, né, Anderson? E aí, Anderson, outro sim, né? Nós faremos uma gravação só sobre pregação. Falando, né, sobre a Que pregação. aí nós podemos trabalhar de forma mais pormenorizada o que realmente é, a pregação. E a gritante urgência de uma reforma em nossos púlpitos. Imagina, pessoal Daniel, se nós pegássemos todas as denominações e fôssemos concluir a reforma, colocar no crivo das Escrituras. Certamente a maioria não seria considerada igreja evangélica, porque não tem a Bíblia como a sua regra de fé. Mas, que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua aula, professor da escola bíblica, e aplica-te à leitura e ao ensino. E fazendo isso, salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Graça e a paz do Senhor Jesus.